Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de vitória. E que vitória do Corinthians! Corinthians 4, Internacional 2, um show de futebol do Corinthians, principalmente no segundo tempo. É a primeira vitória do Dorival Júnior dentro da Neoquímica Arena e além de ganhar, o Corinthians convenceu no jogo de hoje. Mas antes de a gente falar de todo o detalhamento, de passar tudo o que a gente realmente achou sobre essa partida, a gente tem um recado importante para dar, né? A gente precisa falar da iFoot, rapaziada. Os caras têm simplesmente um delivery de camisa de futebol. Se você mora no estado de São Paulo e você compra a sua peita, com eles você só paga na entrega, depois de conferir a qualidade do produto e ver se serve em você. Então esquece essa história de tomar golpe por você comprar pela internet. Se você mora em outros lugares do Brasil, eles também entregam, mas aí você paga metade na hora da compra e a outra metade quando chega na sua casa. Então não tem erro, rapaziada. Os caras são muito confiáveis e vocês podem ver aqui, ó, com essas peitas que a gente tá usando, que é de qualidade. Tem modelo jogador, modelo torcedor, camisa principal, como é a casa que eu tô usando, camisa listrada, tem a All Black, tem camisa pré-jogo, tem camisa de treino e vai ter as camisas atuais agora da temporada 25-26, mas só tem 100, tá na pré-venda. Então se você quiser garantir, vai lá que não tem erro com o iFoot Delivery, o delivery de camisa de time. A iFoot é espetacular, assim como foi o segundo tempo do Corinthians no jogo de hoje. Vamos agora pro detalhamento da partida, rapaziada. Para esse jogo, o Corinthians tinha uma missão muito difícil, que era vencer um time que é muito competitivo, que é muito bem treinado pelo Roger Machado, que é melhor que o nosso, coletivamente falando. O Inter já caminhou passos muito maiores que o Corinthians recentemente. Dá para colocar realmente o Inter num patamar acima do Corinthians nesse momento. E o Corinthians veio com uma missão ingrata dentro de casa. Um jogo que marcava e marcou a estreia do Dorival Júnior dentro da Neoquímica Arena, num ambiente bom que a gente viu hoje no estádio, um jogo que tem uma rivalidade grande, que tem ali até que uma rivalidade unilateral também pro lado deles, mas de certa forma é um jogo que, para o Brasil, para as duas torcidas, entre aspas, e o que a gente viu hoje na Neoquímica Arena foi muito positivo, muito positivo. O primeiro tempo, quando que bateu ali uns 20, 30 minutos do primeiro tempo, eu já estava pensando que eu poderia falar no pós-jogo e eu já iria pensar em elogiar, já era o que vinha na minha mente. Porque até o momento o Corinthians vinha fazendo uma partida competitiva e principalmente bem mais organizada do que os outros jogos que a gente tinha visto. No jogo de hoje o Corinthians variou bastante seu esquema, variou de 4-4-2, variou para o 4-3-3 e cara, apesar de eu ter algumas críticas, principalmente pela falta desse meio armador, tinha um buraco no meio campo por boa parte do primeiro tempo, no restante o Corinthians estava conseguindo fazer um jogo bem equilibrado. Defensivamente estava bem, tanto que a gente vai destacar aqui a grande partida que o André Ramalho fez. No primeiro tempo, sólido, com a bola no pé, muito eficiente na saída de bola. E o Corinthians vinha bem, controlando, abriu o placar com o Yuri Alberto. De novo a lei do ex funcionando. E como que o Yuri Alberto gosta da lei do ex, gosta de fazer gol no Inter, gosta de fazer gol no Santos. Como que ele gosta de castigar seus antigos clubes. Se o Corinthians jogar com o Zenit, ferrou, mano. Ferrou. É 5 gols do Yuri Alberto, assim como hoje foi 4. Então até aquele determinado momento, eu achava que o Corinthians estava fazendo uma boa partida. O problema que persiste ainda, e não vale a pena a gente também jogar tudo na conta do Dorival ou jogar tudo na conta do sistema, porque o trabalho do Dorival Júnior ele tem uma semana no Corinthians. Vai demorar para mexer, vai demorar para arrumar, são processos, isso não se conserta do dia para a noite, não são com 2, 3 treinos que o Dorival vai botar na cabeça dos jogadores a forma que eles têm que marcar, a compactação da equipe, como que neutralizar jogadores muito habilidosos, como que é o caso do Wesley, o caso do Alan Patrick, jogadores que o Inter tem no seu elenco. Demora, não é de um dia para o outro. A gente viu princípios dessa melhora no jogo de hoje, e isso eu já fico feliz. O Corinthians apresentou evolução defensiva, isso já vale. Mas ficou muito claro que a partir do momento que o Corinthians dá o espaço, e ali que tem uma falha do Carrillo, uma falha do Mateuzinho, que fizeram um primeiro tempo muito ruim de enfrentamento com o Wesley, e o Inter empata a partida, o Corinthians desmorona. Desmorona claramente. Que aí o Inter chega no segundo gol, controla o jogo, e mais uma falha defensiva do Corinthians de um modo geral, e termina o primeiro tempo melhor que o Corinthians. A gente teve a oportunidade de empatar? Teve, mas o Inter em determinado momento do jogo controlou as rédeas da partida e foi melhor. Mas o segundo tempo do Corinthians, vou até deixar pra você comentar, porque o segundo tempo do Corinthians é uma coisa de maluco, mano. Do primeiro ao último minuto do jogo, condicionado ou não pela expulsão do Bruno Henrique, o Corinthians botou o Internacional, que é um time forte, dentro do bolso. Só antes de falar do jogo, eu esqueci na hora de falar sobre o iFoot, que o contato deles para compra, eles fazem pro WhatsApp. Então vou deixar o arroba deles no Instagram e o WhatsApp deles aqui na descrição. Agora vamos falar do jogo.
O primeiro tempo, realmente, eu concordo contigo. O Corinthians começou muito bem o jogo, começou melhor que o Inter. E em momentos, até certo equilíbrio, foi difícil você ver um momento onde o Inter estava dominando o jogo. Depois do gol do Corinthians, o time recua, o Inter começa a gostar do jogo. E numa falha geral, a gente toma o primeiro gol. Pra mim, tem falha do Carrilho, tem falha do Mateuzinho, tem falha do Hugo, dos dois Hugos, inclusive, do goleiro que não conseguiu pegar a bola e do lateral que estava dormindo na marcação. A gente acaba levando. O segundo gol, eu acho mais uma falha geral ali. É mais mérito do Inter do que eu acho que demérito da defesa do Corinthians. Mas existe também um demérito porque o Thiago Maia estava extremamente sozinho dentro da área. Caramba, não lembro agora quem estava passando ali. O Fernando, ele estica a bola para um jogador do Inter, que também pega com muita liberdade, porque o José Martins não conseguiu acompanhar. Eu acho que era o Aguirre, lateral direito. Pode ser. E foram dois momentos de falhas onde realmente o time do Corinthians dormiu. Mas ainda assim, se a gente for olhar o primeiro tempo, as melhores oportunidades foram do Corinthians. O Hugo não teve que fazer grandes defesas. Ele fez uma ao longo do jogo, que foi num bom chute do Wesley. De resto, o Corinthians conseguiu bola na trave com o Memphis, chute fora da área com o Mateuzinho. O Yuri Alberto teve outras oportunidades também ainda no primeiro tempo. O Ranieri deu um bom chute fora da área. Então, o Corinthians ainda conseguiu ser superior ao Internacional no primeiro tempo, que era uma coisa que, na época que a gente estava falando ainda sobre o trabalho do Ramon, eu falei muitas vezes que era o que me incomodava, porque o Corinthians dentro de casa não era mais um time que se impunha. E com a derrota parcial do primeiro tempo, enquanto estava ganhando, enquanto estava empatado, o Corinthians se impôs contra o Internacional no primeiro tempo. Contra o segundo tempo, isso de forma ainda mais escancarada. Eu acho que sim, tem a ver com a expulsão do Bruno Henrique, mas não acho que é só isso, porque até aquele momento também, o Bruno Henrique, se não me engano, ele expulsou aos 9 ou 10 minutos do segundo tempo. E só dava Corinthians. O Corinthians tinha a bola, o Corinthians tentava atacar, o Corinthians empilhava oportunidades e o gol não saía. Tanto que o primeiro gol anulado do Yuri Alberto sai com o Bruno Henrique ainda em campo. Depois que ele é expulso, o Corinthians tem muito mais a bola e tem um pouco mais de liberdade para manter ela no campo de ataque. Só que ainda assim o Corinthians consegue empilhar inúmeras oportunidades muito claras de gol. O Memphis coloca a bola na trave, o Memphis finaliza outra bola para fora. Tem vários lances ali que o time ronda a área e consegue achar espaços, muitos cruzamentos, o Carrilho com uma liberdade bizarra pelo lado direito, conseguindo explorar aquele corredor. O Yuri achando espaço dentro da área, o Bidu atacando muito bem, dando dinâmica. Então, o Corinthians ele fez um segundo tempo magistral. A palavra realmente é essa. Eu acho que talvez, eu vou ter dificuldade agora de lembrar sobre o Campeonato Paulista, mas passado o Campeonato Paulista, foi o melhor tempo do Corinthians no ano. Sobre todas as outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, melhor até do que o jogo contra o Vasco. Até pela dificuldade, né? Também, mas a superioridade do Corinthians no segundo tempo, fazendo 5 gols, sendo 2 deles anulados, é bizarro. É bizarro, concordo. Do trabalho do Dorival, mano, o que deu pra ver hoje, por exemplo? O que eu gostei e o que eu não gostei, correlacionando com o jogo? Teve esse sistema de variado 4-3-3 por 4-4-2. Não acho que isso seja ainda uma solução para a falta de meio armador no time. A gente vê ainda que tem um buraco grande no meio campo, que os atacantes às vezes têm dificuldade de receber essa bola, que falta um cara para municiar o Yuri, apesar que o Yuri fez 4 gols hoje, mas falta um cara para conciliar melhor a criação com o Memphis, falta. Mas tem, eu acho que muito mais coisa positiva no jogo de hoje que a gente dá para tirar, nem que elas sejam mínimas, do que coisas negativas. Só antes de você puxar para esse ponto positivo, só para mencionar esse negativo, sobre esse lance do meia, do 4-4-2, do 4-3-3. No primeiro tempo, acho que antes até de sair o gol do Corinthians, ficou muito clara a falta desse cara, porque muitas vezes o Corinthians tinha progressão, principalmente pelo lado direito, com o Mateuzinho, o Yuri caindo mais por ali, o Carrilho, e o time tinha que voltar a bola para a zaga de novo. Porque não conseguia atacar, porque faltava essa peça pelo meio, porque muitas vezes era só o Ranieri, que ele fica mais uma contenção, ele não ataca o espaço, já vai em direção ao ataque, até porque com a bola no pé a gente sabe que o Ranieri não vai ser o cara que vai resolver o jogo. Ele não vai pegar a bola e saber muito bem o que fazer para ela, não ser devolver, ou um passe simples ali, ou voltar a bola para trás. Então a falta desse meia, eu também acho que é uma coisa negativa, porque atrasou em muitos momentos ataques do Corinthians no primeiro tempo, quando tinha espaço. E a gente viu também, por exemplo, no primeiro tempo, com o Ramon, quando que jogava nesse 4-3-3, que foi um pouco diferente hoje, você tinha, por exemplo, uma presença mais forte do Carrilho também pelo meio. O Carrilho caía muito pela ponta, mas em alguns momentos do jogo ele alternava e vinha pelo meio. Hoje, nesse 4-4-2, o Carrilho ficou muito preso no lado direito. E eu acho que isso no primeiro tempo não surtiu efeito, como surtiu no segundo tempo. O segundo tempo do Carrilho é bem, mas bem melhor do que o primeiro tempo dele. E muito por ele também que o Corinthians conseguiu crescer no jogo.
Esse é um ponto negativo que eu coloco, além da lentidão do Corinthians em alguns momentos para trocar passe no primeiro tempo. Mas, cara, teve muitas coisas positivas que eu gostei. Por exemplo, solidez defensiva. Tirando os 2, 3 ataques do Inter no primeiro tempo, o Corinthians foi bem mais sólido hoje do que vinha sendo nas outras partidas. Bem mais seguro, não ficou muito exposto. A gente viu um jogo contra o Flamengo, tudo bem que era outro cenário, fora de casa, com um time muito forte também, mas era toda hora um meio campo sobrecarregado, uma zaga exposta, bola nas costas dos laterais. Hoje a gente viu um Corinthians melhor postado defensivamente dentro de campo. Isso foi algo que, em pouco tempo, o Dorival já conseguiu implementar. Outro ponto que para mim foi o fundamental no jogo de hoje. Eu nem acho que a questão tática, ela fez o Corinthians vencer e vencer bem o Inter. Eu acho que a questão anímica, do espírito do Corinthians dentro de campo, que fez o Corinthians virar esse placar. Não tinha uma bola perdida, toda jogada o Corinthians ia com 2, 3 para dividida, não tinha como dar espaço para o Inter respirar. Foi isso que o Corinthians fez hoje. Mesmo sem fazer uma marcação alta, às vezes marcando num bloco médio, um bloco um pouco mais baixo, o Corinthians conseguiu neutralizar as principais jogadas do Inter nisso. Em colocar 2, 3 caras em cima do mesmo jogador, em marcar o Inter forte, em não dar espaço, em preencher bem esses espaços, ímpeto, vontade, força. E aí eu acho que tem muito mérito do Dorival, não somente para você entrar no vestiário e energizar esses caras, botar na cabeça a importância, mas em relação que ele viu o desgaste que esse time do Corinthians estava nos últimos jogos e ele começou a administrar melhor o elenco. No jogo contra o Novo Horizontino, a gente criticou muito a escalação, mas vendo agora, fez sentido. Ele poupou os principais jogadores, descansou quem estava sobrecarregado, deu chance contra o Novo Horizontino para o Corinthians ter uma equipe ali também mais descansada, mais novinha dentro de campo. E hoje, com todo mundo descansado, o Corinthians teve fôlego para fazer esse abafa os 90 minutos praticamente. Deu certo. Ele está controlando, está dosando. Hoje o Angilério não jogou por controle de carga, por exemplo. É complicado porque o corintiano ele quer ter um time titular, ele quer ter todo mundo à disposição. Mas a gente não dá para virar e falar que essa dosagem do Dorival fisicamente não está fazendo bem para a equipe. Hoje fez muito bem. E mais um ponto que eu queria comentar também de coisas que eu gostei do Dorival no jogo de hoje, e isso ele reflete muito nos gols do Corinthians, reflete no primeiro gol anulado, reflete no gol do Memphis e reflete também no gol válido do Yuri, que é povoar a área. O Corinthians muitas vezes, com o Ramon Dias, você chegava com o Mateuzinho, com o Bidu, com o Carrilho, para cruzar essa bola para o meio da área e você tinha só o Yuri lá dentro, para brigar contra 2, 3 caras. Você não tinha ninguém para pegar uma sobra, por exemplo. Hoje, quantas bolas que o Corinthians não conseguiu de um cruzamento que vinha da direita, passava para o outro lado, chegava ou no Mateuzinho ou no Romero e a bola ou ia para o meio da área, assim como foi o gol do Yuri, ou ajeitava para alguém bater de fora, ou tentava levar perigo. E o no Corinthians primeiro tempo, povoou a área. No primeiro tempo pro Carrilho também. No segundo pau 2 vezes. Também. Então a gente via, não era só o Yuri dentro da área, a gente viu quem? A gente viu o Carrilho dentro da área, a gente viu o Bidu, a gente viu o Yuri, a gente viu o Memphis fazendo um gol dele, a gente viu o Romero, a gente viu o Corinthians realmente não usando um cruzamento de uma forma desnecessária. Tipo, estamos no abafa, vamos cruzar a bola para a área. Não, deu para ver que foi uma estratégia de você povoar ali, tinha motivo para o Corinthians alçar a bola na área. Porque tinha um cara no segundo pau, um cara no primeiro pau, um centroavante nas costas do zagueiro, um cara na sobra da área. Foi uma estratégia que muitas vezes o Corinthians fazia antes por falta de criatividade. Hoje foi isso de uma forma um pouco mais arrumada, um pouco mais treinada, diria eu. Então, no geral, acho que o jogo do Corinthians agradou bastante. Eu gostei bastante da disposição da equipe dentro de campo. Gostei individualmente de muitos atletas que não estavam bem. A gente já viu uma partida boa do André Ramalho. A gente já viu uma partida um pouco mais segura do Kaká também, em relação ao que ele vinha fazendo. O Yuri voltou a desencantar e desencantou de vez. Ele é pai do Inter, né? Não tem nem o que falar. A paternidade dele sobre o Inter é inacreditável. Fez 3, poderia ter sido 4. Hoje também o Memphis, na minha opinião, um pouco melhor. O Coronado entrando fazendo gol. O Thales já um pouquinho melhor do que nos outros jogos. Não que foi bem, mas um pouquinho melhor. Então, positivo, mano. Estreia bem positiva do Dorival dentro de casa e uma vitória sem sombra de dúvidas para elevar o astral da equipe. Eu acho que o Dorival tem muito mérito nesse sentido, do quão firme foi o Corinthians hoje, do quão grande foi o ímpeto do time para buscar o empate, consequentemente a virada, tanto que nem eu falei, fazendo 5 gols no segundo tempo, só 3 validados, mas nos outros jogos com o Ramon ou até mesmo com o Orlando,
a gente não via um Corinthians que massacrava tanto o adversário, com exceção aquele primeiro tempo contra o Sport, mas que depois o time para e só deu o Sport o segundo tempo inteiro. O Corinthians, quando toma os 2 gols, não foi o momento onde o Inter tomou conta do jogo, onde o Inter foi lá e amassou, massacrou o Corinthians. Foram 2 boas jogadas que fizeram os 2 gols. Teve também a jogada do Wesley, mas eu acho que tenho dificuldade aqui de lembrar de algum outro momento onde realmente o Corinthians ficou contra as cordas pro Inter. O Inter conseguiu controlar melhor o jogo e naquele momento estava mais presente no campo de ataque, né? Mas não foi um abafo, uma impressão. Mas eu acho que o Dorival ele tem muito mérito porque o campo fala, tá ligado? Com a torcida, com os próprios jogadores ali, a atitude de um inflama a atitude de outro. E hoje não teve nenhum momento do segundo tempo que o sentimento não era de vai dar, a gente vai ganhar, a gente vai virar, o gol vai sair, eu tenho certeza que vai sair. E isso porque o pênalti saiu, se não me engano, aos 44, 45 do segundo tempo. E a torcida eu tinha certeza que o Corinthians ia ganhar esse jogo. Certeza absoluta, não tem aquele sentimento de putz, será que a gente vai conseguir? Será que vai dar pra sair um golzinho? Será que vai dar pra virar? Que era o sentimento, por exemplo, que teve contra o Sport. Ou contra o Barcelona na Libertadores, tinha muito esse sentimento. Quando o Corinthians volta pro segundo tempo contra o Sport, o sentimento era tipo, pô, mano, vamos ver aí se dá. Não sei se dá, vamos ver. E aí com 1 minuto e meio faz o gol e na sequência o Corinthians já consegue tomar as rédeas do placar. Mas hoje, no segundo tempo, a partir do momento que saiu o gol no lado do Yuri Alberto, o primeiro, o sentimento já era de a gente vai virar. Não importa o que aconteça, o Corinthians vai vencer esse jogo. E aí vem o ponto que eu queria tratar também, que é sobre a arbitragem, mano. Porque eu, na minha visão, vendo o lance na hora, na minha frente e depois também, eu entendo que o Bruno Henrique não deveria ter sido expulso. Não acho que foi falta, na hora eu também já não achei que tinha sido, mas eu também acho que o árbitro deu o cartão amarelo pro Bruno Henrique, o segundo, no grito, e muito condicionado também pela anulação do primeiro gol, que era um lance extremamente duvidoso, extremamente questionável, que na minha visão não foi falta e não era nem para intervenção do VAR. Porque é um lance de dividida, onde o Mateuzinho pega assim a perna do Wesley, mas ele também pega a bola, é uma dividida, onde o juiz estava bem posicionado, o bandeirinha estava bem posicionado para o lance, e os dois avaliaram como um lance normal. O jogo seguiu, saiu o gol, chama o VAR, o árbitro vai lá e ele não tem convicção sobre a decisão que ele está tomando, tanto que ele assiste o lance umas 10 vezes, de 200 ângulos diferentes. Ele anula o gol e na sequência, pouquíssimos minutos depois, ele expulsa o Bruno Henrique. No segundo gol, a mesma coisa, o André Ramalho divide uma bola no meio campo. Gente, ele dividiu a bola, ele não fez a falta. E é um lance que esse sim é mais assustador, porque dá pra ver que o árbitro tá 3, 4 metros da jogada com visão plena. Ele tá daqui ali, vendo bem a jogada e deixa o lance correr, porque existe uma dividida. Existe contato sim com o atleta do Inter que pega primeiro na bola, mas o André Ramalho também pega na bola. Então não é lance para interpretação do VAR, não é lance pro VAR chamar o árbitro e para ele reavaliar um lance onde exige sim contato com a bola na jogada na mesma proporção e na mesma intensidade com o atleta adversário. Você pode aí ter a sua opinião se foi falta, se não foi, mas é indiscutível que isso não é lance para VAR. Em Champions League, em Premier League, em qualquer campeonato do mundo, esses lances não seriam analisados pelo árbitro de vídeo. E o pênalti ainda é só a cereja do bolo para coroar uma atuação desastrosa da arbitragem, completamente perdida, porque é um pênalti muito claro que dá para se marcar na hora. O cara vai com a crava, é o Oscar Romero, né? É, o Romero. Vai com a crava da chuteira no peito do Bidu e mais um lance, que é meio que dividido. O Bidu pega na bola primeiro com o peito e o Oscar Romero na sequência também pega na bola. Só que, cara, você vai com a trava no peito do jogador adversário, não precisa de intervenção do VAR, é na hora ali. É lance factual, é muito nítido que existe a penalidade. Então eu acho que são 2 momentos de loucura do VAR, de intervir, de erro do árbitro de ser conivente com a situação, erro do árbitro também de cair na pressão e expulsar o jogador do Inter para compensar a cagada que ele tinha feito anteriormente, onde ele não tinha convicção, e um pênalti muito claro na frente dele que ele deixou seguir. Concordo com você. O árbitro da partida de hoje era o Paulo César Zanovelli, um árbitro que eu não lembro muito de ocorrências contra o Corinthians, mas que hoje se demonstrou ser um cara muito fraco, cara. Muito fraco. E eu achei bom um ponto que você tocou, para passar isso mesmo. A gente aqui não está sendo clubista, a gente não está querendo que o Corinthians seja beneficiado ou algo do tipo. O jogo dele foi ruim. O jogo inteiro dele foi desastroso. Ele errou para os dois lados. Ele prejudicou o Corinthians, ele prejudicou o Internacional, ele acabou com o jogo. Ele deu emoção para a partida, mas a verdade é que ele acabou com o jogo. Porque eu concordo, o Bruno Henrique não deveria ter sido expulso na minha visão. Eu acho, inclusive, que tem uma falta antes do Corinthians, que o Corinthians cometeu. Do Oscar. Do Ranieri no Oscar Romero, que deveria ter sido marcado antes da expulsão.
Mas é claro que ele expulsou no grito. Porque de primeiro momento ele não ia expulsar. Ele marca a falta e para. Ele expulsa a partir do momento que ele escuta o estádio inteiro quase caindo em cima dele. O banco inteiro do Corinthians levanta pra cobrar também. E aí ele pensa em tomar uma atitude, pensa, pô, será que eu tô fazendo merda? E vai lá e expulsa o Bruno Henrique. A mesma coisa nos gols anulados. Eu também acho que não foi falta em nenhum dos dois. Eu acho que não deveria ter sido anulado. É questão de disputa de bola, é dividida. O futebol ele tem contato sim, querendo ou não. Não é qualquer contato que vai derrubar um jogador. Não é qualquer contato na câmera lenta, que é que nem na câmera rápida, que foi o que mostrou no VAR. Não acho que deveria ter anulado nenhum dos dois. Mas nos dois lances, o Paulo César Zanovelli estava bem posicionado e não marcou nada. Ele teve uma interpretação dentro de campo e ele deixou seguir. Ou seja, de duas umas, ou ele não tem critério nenhum, ele ficou com medo, ele sentiu a pressão do jogo e foi pro VAR e decidiu acatar a decisão do VAR para não encontrar o seu companheiro de profissão, ou ele mesmo mudou os seus critérios na hora. Ele se adaptou ali, ele não enxergou, ele não viu. Porque não faz sentido, o cara estava bem posicionado e não conseguiu marcar em campo. Tanto que a do Mateuzinho em si teve um outro lance, não sei se você vai lembrar mais pro fim do jogo, que o Mateuzinho ele tem um bote igual no jogador do Inter. Igual o que ele deu E ele ganha a bola. E ele ganha a bola. A única diferença é que o jogador adversário não cai no chão, mas foi igual. Pega um pouco no pé do cara, rouba a bola e segue pro ataque. Esse lance ele não marcou falta, por exemplo. Então não tem critério. Era puramente o medo do Paulo César Zanovelli de ir contra o VAR, que não deveria ter chamado, ele foi bundão, foi lá, acatou e anulou 2 gols do Corinthians. Poderia ter prejudicado muito o Corinthians no jogo de hoje. A expulsão do Bruno Henrique, equivocada. O pênalti marcado em cima do Matheus Bidu, primeiro, você não precisa de VAR para marcar aquele pênalti, cara. Você não precisa. Se não tivesse o VAR, esse cara estaria perdido hoje, mano. Perdido. Ia sair de camburão dentro do estádio. Porque aquele pênalti, a olho nu, na posição que ele estava, era para apontar para a marca da Cal e acabou. Porque foi muito pênalti. Não foi questão de interpretação. Uma solada no peito, você não tem o que discutir, você marca o pênalti na hora e acabou. E outra, ele precisou do VAR. O VAR demorou muito mais tempo para marcar um pênalti claro do que para chamar para revisão de 2 gols que não tinha absolutamente nada. Para os 2 gols anulados do Corinthians, o árbitro de vídeo simplesmente olhou e falou: ah, falta, chama o cara, chama o Zanovelli. Para o pênalti, demorou ali 2, 3 minutos pelo menos para entender que aquilo foi pênalti, sendo que era muito fácil. Aí o árbitro vai lá na cabine, a falta de confiança dele é tremenda, que ele tem que analisar 10, 15 vezes, enrolar demais para marcar o pênalti para o Corinthians. Então a partida dele foi desastrosa, além de perder o controle do jogo, você vê que tinha muitas faltas que ele começou a marcar realmente em prol do Corinthians, porque ele sentiu a pressão do estádio, ele sentiu o calor do jogo, ele se perdeu. Ele fez uma arbitragem pavorosa e o Corinthians tem a obrigação, independente da CBF não tomar as medidas certas e que ela não vai fazer nada, a gente sabe disso, o Corinthians tem a obrigação de entrar com um ofício pedindo explicações do jogo de hoje, pedindo que divulgue o áudio do VAR, pedindo um afastamento do Zanovelli da arbitragem dos jogos do Corinthians e da arbitragem brasileira, porque ele é um árbitro horroroso, ele não é ruim, ele é horroroso. Tem que fazer isso, independente da vitória. A arbitragem hoje ela conseguiu roubar muito a cena e se o Corinthians ele empata o jogo, não consegue o gol da vitória, a gente estaria aqui falando inclusive muito mais tempo do árbitro, porque o que ele fez hoje, cara, é inadmissível. Eu acho que realmente o corintiano e o torcedor do Inter tem motivo para reclamar. Vamos de notas. Hugo Souza, com o pé me passou um pouco de segurança hoje, chutou uma bola para a lateral no final do primeiro tempo. Teve outro lance que tentou um lançamento pro Bidu, ficou em dúvida se passar pro Kaká ou pro Bidu, tentou o lançamento, perdeu a bola pro Bruno Henrique também no campo de ataque. Não teve culpa no segundo gol, mas o primeiro eu acho que ele falha sim, e ele faz uma defesa importante do Wesley. Na média geral do jogo, vou deixar o Hugo com 5,5, porque acho que hoje ele mais falhou do que foi o Hugo que a gente espera. O Hugo falhou no primeiro gol do Inter, e não é questão... desculpa, ele faz uma defesaça do Ener Valencia num lance, mas estava impedido. Sim, verdade. O Hugo falhou no gol do Inter, isso, na minha opinião, é indiscutível. E não é nenhuma questão de ele ter saído do gol, é que ele saiu mal. Porque se ele não sai do gol também, ele fica parado vendo a bola passar e chega pro... Não sei nem quem fez o gol do Inter, falando para o Agui, pro Agui finalizar, a gente também ia criticar muito o Hugo. Porra, ficou parado, não saiu na bola. Ele tinha que sair naquela bola.
Só que ele saiu no tempo errado. Ele calculou mal a trajetória da bola, mal o momento que ele deveria sair, e ele saiu caçando a borboleta e a bola chegou livremente pro Agui finalizar. Tudo bem que é um lance, concordo com o que você falou antes, tem culpa de todo mundo, culpa do Carrilho, do Mateuzinho, do lateral Hugo que não acompanhou, culpa geral da defesa, mas o Hugo falha nesse gol. Eu também achei que ele passou um pouco de insegurança com a bola no pé. Eu acho que o jogo do Flamengo ainda está um pouquinho matutando na cabeça dele. Mas como que ele fez uma boa defesa no chute do Wesley, fez essa defesa do Ener Valencia também, eu vou aumentar um pouco a nota ali, vou deixar com uma nota 6, mas deveria ter sido muito mais se ele não tivesse falhado no gol dos caras. Mateuzinho, um segundo tempo bom do Mateuzinho, que ele inicia inclusive a jogada do gol anulado, que ele tem botes importantes, que ele vai muito firme na marcação. Se eu falei o lance do espírito do Corinthians hoje dentro de campo, ele passa por alguns jogadores específicos e esse jogador também é o Mateuzinho, assim como que é em muitos jogos. Mas eu não gostei do primeiro tempo do Mateuzinho, sendo bem sincero. Ofensivamente até deu opção, mas defensivamente ele e o Carrilho tomaram um banho pro Wesley. Um banho. Tanto que em determinado momento do jogo, o Dorival até inverte o Carrilho com o Martínez, para o Martínez dar um suporte melhor na marcação pelo lado direito, porque o Mateuzinho não estava aguentando nenhuma subida do Wesley. E o primeiro gol é nas costas dele, assim como é nas costas do Carrilho. Então, minha nota pro Mateuzinho vai abaixar, porque eu já vi partidas melhores do Mateuzinho, mais seguras, com a camisa do Corinthians, mas o segundo tempo dele é bom, então vou deixar com nota 7,5. Ofensivamente, gostei do Mateuzinho no jogo de hoje, atacou bem o espaço no primeiro tempo, segundo tempo fez ótimas triangulações por ali com o Carrilho principalmente, depois até quando o Maicon entra que ele cai um pouco mais ali pelo lado direito, mas defensivamente realmente o primeiro tempo dele foi bem assustador e o primeiro gol dos caras o Mateuzinho fica de xereca, ele dá um carrinho em falso e fica deitado no chão, ele desiste entre aspas da jogada, mas porque o Wesley com uma imensa facilidade deixou ele para trás e o Mateuzinho nem sequer chegou perto de conseguir realizar aquele bote. E de fato ele estava com muita dificuldade para acompanhar o Wesley no primeiro tempo, mas no combo geral do jogo do Mateuzinho eu deixei ele com nota 7,5. André Ramalho, baita jogo do André Ramalho, um senhor jogo. Com a bola no pé no primeiro tempo, achei que estava inseguro, estava fraco, estava fazendo merda, mas defensivamente foi muito bem. Tirou muitas bolas no primeiro tempo, o segundo tempo um cara muito seguro, deu botes importantes, principalmente da metade do meio campo para frente, se antecipando muito bem, inclusive dando a roubada de bola de um dos gols anulados, e tem um passe abissal que ele dá pro Memphis, que deixa ele na cara do gol, entre todas as linhas do campo. O Memphis não estava impedido, mas ele estava atrás da marcação dos caras. O André Ramalho acha uma bola assustadora para ele. Cara, eu tô indignado com o ano do André Ramalho. Vem muito mal e até no jogo contra o Flamengo é assustador o que ele faz. Mas hoje o André Ramalho fez uma senhora partida, se não talvez a melhor dele com a camisa do Corinthians. Eu vou de nota 9 pro André Ramalho. Uma das melhores mesmo com a camisa do Corinthians. A gente torce pelo bem do jogador sempre, cara. A gente defende a instituição, defende o Corinthians, mas se o cara melhorar, desempenhar um bom futebol, é bom pra todo mundo. É bom pro torcedor, pro treinador, pro elenco, é bom pra geral. Ah, você não tem raiva do lateral Hugo? Eu também tenho. Dito isso, eu torço para que no próximo jogo ele faça 18 gols. O Pedro Raul, que eu não tava aqui, odiava, mas que virasse o artilheiro do ano. Tem que torcer pela reviravolta do jogador, porque quem se dá bem com isso é o Corinthians. E eu torço pela reviravolta do André Ramalho, que estava fazendo um ano muito ruim, mas que com o Dorival já achei que fez uma partida melhor contra o Novo Horizontino e hoje fez um jogo muito bom. E é importante, porque o Dorival, pelo menos nos últimos trabalhos, seja no Flamengo ou no São Paulo, por clubes, ele jogava muito com zagueiros construtores, que tinham qualidade com a bola no pé. E o único zagueiro que tem realmente essa qualidade na saída de bola do elenco do Corinthians é o próprio André Ramalho. Ele precisava só acordar para a vida, voltar para 2025. E hoje parece que ele voltou, fez um jogaço. Com a bola no pé, eu achei que ele foi mal só em um lance no primeiro tempo, que ele não olha para passar pro Mateuzinho e passa para fora. 4 minutos de jogo. Do resto, eu achei ele muito bem, cara. Rompendo linha, ele com muito mais coragem do que o Kaká para efetuar lançamento, para efetuar viradas de jogo. Sentiu o André Ramalho seguro e no enfrentamento, achei muito bem também. Muito bom no 1 contra 1. Nota 9 pro André Ramalho. Fez um ótimo jogo na partida de hoje. Zagueiro Kaká, não achei que prejudicou ou que falhou em determinado momento. O ponto que eu tenho do Kaká é que ele ainda tem muita insegurança. Ele tem muito medo de acelerar uma jogada,
Ele teve muitas oportunidades no segundo tempo de inverter rápido o jogo e pegar uma defesa do Inter mais desarrumada, mas mesmo assim ele tinha dificuldade de fazer isso e acabava preferindo um passe mais curto. Mas na função que é de zagueiro, eu acho que o Kaká não inventou, jogou simples, teve alguns bots que eu achei bots relevantes. Não acho que fez um jogo ruim não, cara. Eu vou com uma nota 7 pro Kaká. Nota 6,5. Achei um jogo honesto. E vale a menção do lance à la Messi dele no segundo tempo, que ele sai driblando todo mundo. E Mas empolgou, né? Quando chega perto da área, ele se embanando com a bola, tenta dar um passe de carrinho, inclusive, para absolutamente ninguém. Porque ele foi levando tanto a bola e ninguém acreditando que quando ele foi ver, ele estava cercado por 4 jogadores do Inter. Hugo, já ia falar do Bidu. Hugo, o pior em campo, errou muitos passes, inclusive no campo de defesa, no momento que ia tentar um contra-ataque pro Corinthians, acelerar um pouco mais, errou pelo menos 3 passes que eu me lembro. Quando chegou no fundo para tentar cruzar, carimbou a marcação, porque falta um pouco mais de qualidade pro Hugo para saber o que fazer nesses momentos mais decisivos, e acho que é mais um que estava dormindo no primeiro gol. A jogada do segundo gol também vai pelo lado dele, então entra um pouco na conta do Hugo também. Eu vou deixar ele com nota 4, eu acho que foi quem destoou do time hoje. Concordo, o Hugo ele teve falhas significativas nos 2 gols e, cara, ele não conseguiu apresentar nada de bom no jogo de hoje. Nada. Errando em saída de bola, as ultrapassagens dele não fizeram efeito nenhum. O que tem de bom é isso, que ele ultrapassou, mas efeito não teve. Ou cruzou errado ou se movimentou mal. Então, assim, passou mal a bola. Na marcação, não gostei nem um pouco do Hugo. Eu não tenho nenhuma memória boa do Hugo no jogo de hoje. Eu achei um jogo bem ruim mesmo. Não vou com nota 3 pro Hugo. Acho que a titularidade dele não se justificou. E eu espero que o Dorival tenha entendido ali que o Bidu, apesar de seus problemas, ele está sim alguns passos na frente do lateral esquerdo Hugo. Vamos pro meio campo. Ranieri não estava gostando muito de um determinado momento do jogo dele. Eu achava que o Corinthians precisava de muito mais pegada no meio-campo no primeiro tempo. Eu achei que esse meio-campo estava um pouco espaçado, mas ele conseguiu boas intervenções até, teve um chute de fora da área, tentou conduzir a bola em alguns momentos, e o segundo tempo dele eu acho muito bom também. Eu acho que é outro cara que entendeu o espírito e na questão do ânimo, ele foi essencial para recuperar muitas bolas para o Corinthians. Pelo segundo tempo, acho que vai ficar uma avaliação parecida com a do Mateuzinho, de um primeiro tempo que eu achei um pouco abaixo na marcação, mas que o segundo tempo destoou positivamente. Vou com uma nota 7,5 pro Ranieri. Gostei do jogo do Ranieri. Gostei principalmente porque hoje ele foi um jogador que finalizou aquela bola de fora da área, finalizou depois uma outra cabeçada nos últimos lances do primeiro tempo. Gostei que o Ranieri começou a aparecer um pouco mais pro jogo ofensivo do Corinthians, no segundo tempo inclusive conseguiu algumas arrancadas. Ele que força a expulsão do Bruno Henrique, a falta é nele. E se eu não me engano, a primeira falta também é no Ranieri. Então ele conseguiu condicionar com que o cara fosse expulso e ajudasse demais o jogo do Corinthians. Enquanto teve em campo uma entrega absurda, acertando seus botes, não fazendo falta. Gostei do jogo do Ranieri, nota 8,5. José Martínez. Primeiro bom jogo do José Martínez desde o Campeonato Paulista. Um jogo de muita entrega, de muita correria. Um jogo também de ultrapassagem, criando espaço, criando opções. Participação efetiva no campo de ataque, por exemplo, não acho que teve muita. No campo de defesa também, não foi um cara que teve muito bote. Mas eu já acho que com a bola no pé foi um pouco mais lúcido, teve um pouco mais de inteligência com ela. Não foi um cara que a gente muitas vezes reclama que com a bola no pé falha muito, perde muito lance, dá muito passe errado. Hoje não acho que foi o caso. E em termos de entrega eu vi um nível bem acima. Talvez tenha sido aquele lance... É que ele vinha no banco, né? Então é difícil até falar isso, sobre a questão física. Mas é um cara que hoje... eu acho que deu uma amostra que pode voltar a ser o jogador do Campeonato Paulista. Eu vou de nota 7. Eu vou de nota 7 também, mas eu não achei uma grande exibição do José Martínez, não. Não, também não achei, tanto que dei nota 7, que não é nada muito extravagante, mas é bem melhor do que as outras partidas que ele vinha fazendo. Minha nota 7 é mais pela questão da correria mesmo, da entrega, da seriedade do jogo, de cavar algumas faltas em determinados momentos. Na marcação, eu achei que faltou um pouco também, mas eu senti que o esquema do Dorival prejudicou, porque, querendo ou não, o Inter povoa muito o meio campo. Estava jogando hoje com Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick por esse setor. O Wesley joga aberto, mas cai muitas vezes por dentro. Então tinham muitos jogadores do Internacional, basicamente para Ranieri e José Martínez correr atrás e marcar. Senti eles muito sobrecarregados no primeiro tempo. Não achei um jogo de muito destaque do Martínez, mas pela correria e pela entrega, e porque também a régua hoje vai ser baixa, tirando o Hugo, lateral esquerdo, vou de nota 7 aí pro nosso querido José Martínez. Ángel Romero. Um jogo de entrega também. Carrilho, pai. Eu sempre esqueço do outro homem do meu campo. Verdade. André Carrilho.
Eu discordo da avaliação de algumas pessoas que eu já vi sobre a partida do Carrilho. Eu achei um primeiro tempo, assim, um dos piores em campo, na minha opinião. Com a bola no pé, não estava mal para dominar essa bola, criar jogadas, apareceu muitas vezes espetado do lado direito para tentar um cruzamento. Não achei que foi mal na parte ofensiva, mas defensivamente o Carrilho estava deixando muito a desejar. Muito. Ele entrega uma bola no pé do jogador do Inter, logo antes de sair o primeiro gol dos caras, numa recuada muito mal feita dele. Depois ele começa mal a jogada do gol do Inter, ele passa uma bola errado e depois ele não consegue acompanhar o jogador dos caras, se não me engano, o Bernabé, no cruzamento, não tem essa capacidade de acompanhar. E ele e o Mateuzinho sofreram demais pelo lado esquerdo do campo no primeiro tempo. Demais. Tem esse jogo do Carrilho. O segundo tempo é outro jogo. O segundo tempo do Carrilho é muito bom. Muito bom. De atacar o espaço, de conseguir muitas e muitas jogadas pelo lado do campo, bem no estilo dele, atacando o espaço, cruzando para a área, explorando a profundidade, conciliando jogadas, distribuindo um pouco melhor o jogo, mais atento. Sentiu o Carrilho desligado no primeiro tempo. No segundo tempo, energizou, voltou outro cara. Pelo segundo tempo dele, a minha nota vai subir bastante do que eu daria pelo primeiro, que eu achei muito ruim. Mas realmente eu achei o segundo tempo do Carrilho animal, cara, muito bom. Então, por isso, eu vou com uma nota 8 pro Carrilho. O primeiro tempo também achei abaixo, tendo alguns erros, principalmente no primeiro gol, onde ele entrega, eu acho que a culpa maior do lance, primeiramente é dele, segundamente do Mateuzinho, terceiramente do Hugo Souza e por último do lateral. Mas o cara que começa a cagada é o Carrilho, tanto que depois, quando a bola tá indo pro meio campo, o Carrilho tá de cabeça abaixo fazendo assim, meio que pedindo desculpa, entendendo também que ele foi o culpado por aquele momento. Tava com muita dificuldade na marcação, também concordo. E o segundo tempo, porra, mano, é um senhor segundo tempo do Carrilho. Ele que cruza a bola pro gol anulado do Yuri Alberto primeiro, que o Romero domina errado, a bola só pro Yuri e faz o gol. Ele que cruza a bola pro Bidu escorar de cabeça pro Yuri Alberto. Ele que cruza a bola também pro Memphis fazer o gol, que seria o da virada. Ele tava também envolvido na jogada do lance do pênalti. Do lado esquerdo do Inter, mano, ele levou muita vantagem sobre o Bernabé. E não interessava como. Ele podia receber livre. E pelo espaço que ele tinha, que ele sabia se posicionar bem, ele tinha muita liberdade para cruzar, tanto que teve todos esses lances aqui que eu destaquei. E até para levar no fundo. Cara, eu fiquei impressionado com a facilidade que o Carrilho conseguia levar essa bola pro fundo e continuar cruzando a bola para dentro da área. Foi o jogador mais perigoso do Corinthians no segundo tempo, na minha opinião. Foi o melhor cara de criação, porque sempre que ele recebia numa zona meio morta ali naquela lateral do campo, ele tinha ou uma técnica bizarra para fazer o jogo acontecer, ou ele tinha inteligência para atacar o espaço, ir em velocidade, ficar livre, se desmarcar e fazer as jogadas acontecerem. Eu acho que o Carrilho é um dos grandes responsáveis da vitória do Corinthians hoje, produziu demais, e apesar da cagada do primeiro gol, vou deixar ele com nota 9, mesmo a nota do André Ramalho. Eu vou te acompanhar também, eu vou mudar, porque eu não lembrava que tinha sido ele que tinha cruzado pro Memphis. Ele que tinha cruzado no gol impedido do Yuri, não lembrava esses detalhes. Eu acho que, fato. assim, apesar da cagada do primeiro tempo, ele mais do que se redimiu pelo segundo tempo dele. Peço até perdão que eu não lembrava que tinha sido ele que tinha cruzado. Eu acho que é justo, vou subir para 9 também pro Carrilho. Agora sim, Romero. Primeiro tempo de entrega, gostei do que o Dorival fez de o Corinthians sem a bola marcar no 4-4-2, o Romero caindo um pouco mais para marcar atrás do meio campo, atrás da linha de atacantes. Eu acho que conseguiu neutralizar o Inter um pouco mais ali naqueles momentos e a gente sofreu gols realmente no momento onde estava desorganizado, onde o Corinthians estava a bola, cedeu a bola para o Inter e antes que conseguisse se organizar, de fato, tomava o gol. Mas quando o Inter vinha em construção, desde lá de trás, desde o tiro de meta e saída de bola, o Corinthians estava bem postado, eu acho que muito por conta dessa função tática que o Romero faz, que a gente sempre fala dele, sobre decisivo, gols, e que taticamente ele é muito importante. Mas acho que também... faltou para o Romero um pouco mais de protagonismo, aparecer mais em alguns momentos, acertar algumas coisas. Teve uma boa finalização no primeiro tempo, onde a bola desvia e vai para fora, e no segundo tempo ele tem esse lance aí que ele domina meio errado, mas consegue ainda escorar a bola para o Yuri fazer o gol que acaba no lado. Na média geral do jogo, vou deixar o Romero com a mesma nota que eu dei para o Kaká, vou deixar os dois com nota 6,5. Deixar o Romero com 7, achei que se entregou bastante, se doou na marcação. Mais participativo do que em outros jogos, mas também nem tão participativo assim. Eu acho que entra muito num ponto, você falou do Kaká, eu acho que eu coloco muito no ponto do José Martins também. Um cara que correu, brigou, lutou, mas que participação no jogo ofensivo não teve tanta dessa forma. Deixar o Romero com nota 7, não foi mal no jogo de hoje. Desculpa, eu vou subir para nota 7 também, porque eu lembrei agora, porque o Romero ele cruza uma bola no primeiro tempo para o Memphis cabecear no travessão.
Num lance esquisitíssimo, Sim. inclusive. Vamos falar do próprio, então. Vamos de Memphis Depay, que eu acho que fez um jogo muito bom. Muito bom. Eu senti que o Memphis no primeiro tempo, depois a gente viu a coletiva do Dorival e viu que isso era uma orientação do próprio treinador. Mas que eu senti que, como que o Corinthians tinha esse buraco no meio, o Memphis precisava aparecer mais. Vir receber essa bola no meio de campo, descer um pouco o posicionamento dele para pegar essa bola. Tudo bem que é melhor ir mais perto da área, mas faltava um cara com essa característica para pegar a bola e girar, para pegar a bola e levar para o ataque. E nos poucos momentos que ele fez isso no primeiro tempo, ele fez muito bem. Seja para sofrer a falta, seja para girar essa bola e inverter o jogo rápido para o Mateuzinho, inverter o jogo rápido para o Carrilho, seja na assistência do gol que ele dá para o Yuri Alberto no primeiro tempo, que ele vai muito bem. Teve outros lances também de oportunismo no primeiro tempo, 2 bolas na trave contando o jogo, um chute perigoso de fora da área. Eu senti que o Memphis conseguiu incomodar bastante os adversários e eu acho que foi um pecado aquela bola dele, aquele gol dele ter sido anulado, porque ele merecia o gol. Eu achei que estava fazendo uma boa partida, uma partida de entrega, inclusive, vi o Memphis Depay dando carrinho, por exemplo. E uma partida associativa, aparecendo, chamando o jogo, tecnicamente bem, conseguindo ganhar vantagem dos zagueiros do Inter. Merecia esse gol que foi anulado, que seria um golaço. Infelizmente, o árbitro acabou sendo incompetente e anulou. Mas achei um jogo muito bom do Memphis, sinceramente, mano. Vou de nota 8,5. Eu vou acompanhar, nota 8,5. Eu acho que o Memphis, quando ele joga sério, ele desequilibra demais. E hoje foi o caso. Foi um jogador que nem você falou, se dedicou até na marcação. Deu um carrinho no primeiro tempo para ganhar uma bola pro Yuri sair na cara do gol, que acabou oferecendo a bola pro Romero, que acabou desperdiçando, mas deu assistência também pro Yuri. 2 bolas na trave. O Memphis, quando ele tá sério no jogo, quando ele entende que ele tem que jogar sério, que é um jogo importante, que se ele tratar aquilo com seriedade, com a devida seriedade, ele desequilibra demais. E hoje foi o caso, ele faz o difícil parecer simples. Todos esses lances, as 2 cabeçadas, a assistência, o gol que ele fez, faz parecer coisa que qualquer jogador faria, mas não faz. E, inclusive, na entrevista do próprio Roger Machado, ele fala que o que estava mais atrapalhando ele no começo do jogo era o Memphis, que apesar da orientação de ficar mais próximo da área, ele estava flutuando demais ali, próximo da zaga do Internacional, confundindo a zaga, que fez até o Roger mudar no primeiro tempo, tirando o Fernando da trinca de zagueiros. Então, acho que o Memphis foi muito importante no jogo de hoje, nota 8,5. E o Alberto é o poupar tempo do vídeo, nota 10. Ele odeia esse clube, graças a Deus. Detesta o que bate no Santos, o que bate no Inter é impressionante. Fez gol contra o Inter em 2022, sofreu o pênalti no Beira-Rio em 2023, ano passado fez 2, hoje fez 4 para 3 serem anulados. Cara, o Yuri, nesses jogos, ele realmente é muito acima da média. Se ele vinha num momento ruim, é para realmente espantar uma fase, fazer os 3 gols, mostrar que ainda está aqui e que uma nova fase, tomara que venha aí com o Dorival. Eu não vou nem me alongar, eu não preciso comentar sobre o resto do jogo dele. Foi um jogo perfeito, mais um do Yuri Alberto contra o Internacional, nota 10. Cara, e além do gol anulado que ele teve hoje, senão ele teria feito um poker na partida, também tem um ano passado que ele fez 2 e anularam 1, né? Também. Que a bola bateu na mão dele. Não, ele estava impedido. Estava impedido, Por é verdade. Um joelho impedido. Então, assim, que é pai do Internacional é sacanagem, que gosta de fazer gol nos caras é sacanagem. É um jogo do Yuri de um brilhantismo muito grande. Ele estava iluminado, mano. Todo chute que ele dava, a bola entrava. Todo chute. Eu lembro que quando eu tava vendo o jogo, eu comentei com a minha irmã que tava vendo o jogo do lado de mim, que ela perguntou pra mim, quem que vai bater o pênalti? Eu falei, na minha opinião, o Yuri, que é o batedor oficial, mas eu fico com um pouco de receio, porque não é possível que o cara vai meter 4 gols hoje, porra. Que ele vai estar tão iluminado assim. E tava. Bateu o pênalti com seriedade. No momento decisivo ele apareceu. Fez um bonito gol o primeiro dele. O segundo anulado também seria bonito. O outro de oportunismo. O Yuri Alberto fez um jogo típico, perfeito, ideal para um centroavante. Manual de centroavante, viu o que o Yuri Alberto fez hoje, nota 10. E ele estava tão iluminado que o primeiro gol, onde ele erra na jogada, onde ele tinha que ter tocado a bola pro Romero, ele é fominha e ainda assim faz um golaço. E ainda assim faz um golaço no contrapé do Antony. Vamos para as mexidas. Matheus Bidu é o primeiro que entra no Corinthians e é um dos melhores da partida, sem sombra de dúvidas. O Bidu entrou muito bem no jogo. O Corinthians, para o segundo tempo, ele melhora muito na parte do ânimo,
ele encurrala o Internacional, os jogadores que não estavam tão bem começam a jogar, começam a entrar no jogo, e passa também muito pela única mexida do Dorival no intervalo, que foi a tirada do Hugo para a entrada do Matheus Bidu, que fez um jogo muito bom e deu mostras de fato que ele tem que estar no lugar do Hugo, como essa primeira vaga para reserva. Porque ele tem muito mais qualidade, ele pode falhar um pouco defensivamente, mas ele tem muita qualidade no setor ofensivo. E hoje ele mostrou isso, toda hora pisando na área, toda hora atacando espaço, deu assistência de cabeça, olha que o Bidu é baixinho, deu assistência de cabeça para o gol do Yuri, sofreu o pênalti, mais uma boa oportunidade que estava dentro da área, conciliou jogadas, apareceu bem no ataque, muito bem em muitos momentos. O Bidu fez um jogaço, mano. Pela importância, pela decisão que ele teve no jogo de hoje, eu vou até subir em relação a André Ramalho e Carrilho, que tiveram acho que até auges maiores no jogo do que o Bidu. Mas o Bidu foi crucial para o Corinthians vencer hoje. Eu vou de nota 9,5 para o Bidu. O Bidu, pra mim, é o cara que mudou o jogo. Não é nem que ele dominou a lateral esquerda, ele dominou o lado esquerdo do campo, de uma lateral a outra, de uma linha de fundo a outra. Ele dominou aquele lado esquerdo. Que nem você falou, ganhou a bola de cabeça para dar assistência, conseguiu também sofrer o pênalti, que foi essencial, apareceu algumas vezes dentro da área, chegava no fundo, produzia jogada, jogou com calma, jogou de maneira inteligente. Eu não me lembro de falhas do Bidu no jogo de hoje, por exemplo. Mano, eu só fiquei puto com o Bidu em um momento que ele dá um chute de fora da área do nada. Sim. Numa sobra de escanteio que ele bate mal pra cacete, a bola vai no fundo. Resto. Mas defensivamente, que é um problema que a gente sabe que o Bidu tem hoje, foi extremamente seguro. Pô, a partida dele pro Hugo é um abismo de diferença, assustador. Eu vou de nota 9, vou deixar junto ali com o André Ramalho e não lembro quem mais eu dei nota 9. Carrilho. Depois disso entra o Maicon, que, cara, eu achei que entrou bem no jogo. Porque, assim, o Maicon tem todas as ressalvas, a gente já falou dele aqui algumas vezes, eu dei nota meio pra ele outro dia. Mas o Maicon, eu acho que ele tem uma qualidade muito grande, tem um mérito muito grande, que ele é um cara que não se esconde de jogo. Ele pode estar sendo criticado, ele pode estar mal, pode estar sem forma física, pode estar num dia ruim, mas ele não se esconde. Se o Corinthians está com a bola, ele está chamando o jogo, ele quer participar. Muitas vezes ele faz isso de forma equivocada, que é aquele meme que o Maicon só toca a bola para trás, só devolve para quem ele recebeu. Mas hoje, jogo onde o Corinthians tem um domínio maior, o Maicon, para ajudar a distribuir, a rodar mais rápido essa bola, ele é importantíssimo. O Coronado fez um pouco dessa função também, mas os dois foram os principais nesse quesito. Teve um lance no segundo tempo, onde, se eu não me engano, o Coronado, que está com a bola aqui do lado esquerdo, e está congestionado, muito jogador do Inter aqui. E na arquibancada você só ouvia, vira pro outro lado, porque estava Carrilho, Mateuzinho e o próprio Maicon livres lá do outro lado. Virava e estava o campo inteiro livre. O Corinthians tinha que fazer muito isso no segundo tempo para arrumar espaços. E o Maicon foi um dos caras que foi importante para isso acontecer. De virar mais rápido essa bola com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de inteligência e aparecer para o jogo. Querer esse contato com a bola e querer dar mais dinâmica para o meio campo do Corinthians, achar os espaços e conseguir a virada. Acho que o Maicon foi importante no jogo de hoje, eu vou de nota 7 para ele. Concordo com sua avaliação. O Maicon entrou muito bem no jogo, na minha opinião. Entrou participativo, intenso, brigando pelas jogadas, dando opção, que é algo que a gente cobra do Maicon. E eu acho que a entrada do Maicon, ela fez mais benefícios no jogo do que, por exemplo, a partida do José Martínez, na minha visão. Eu vou de nota 7,5 para o Maicon. Achei que ele conseguiu ser mais participativo e até mais inteligente do que o Martínez na questão do posicionamento. Estava sempre bem posicionado para receber essa bola. Rodou muito bem a bola. Vou de nota 7,5 para o Maicon. Acho que hoje, realmente, em outros momentos você já elogiou o Maicon. Eu até agora não tinha achado o Maicon ter tido nenhuma entrada boa. Hoje foi a primeira. Eu acho que ele realmente entrou bem no jogo. Nota 7,5 para o Maicon. Elogiadas não, só elogiei contra o Sport. Elogiado. Quem entra com ele é o Coronado ou o Thales? É o Thales Magno. Thales Magno, que naquele momento até fiquei meio indignado. É que é no momento que sai o segundo gol do Corinthians que eles vão entrar. Sim. Então ali eu dei uma tranquilizada. Porque eu tava puto do Dorival não ter colocado, não ter pensado no Coronado ainda, tá ligado? Mas o Thales Magno, ele vinha fazendo uma partida ruim. Até o último minuto do jogo. Foi uma partida horrível. Ele perdeu um gol dentro da área imperdível, que ele isolou a bola. Tava 2-2. Tava 2-2. Tava recuando muita bola para trás. Não tava conseguindo ganhar nenhuma no mano a mano. Tava com medo de ir para cima. Naquela mesma tiriça do Thales Magno de sempre. Lento, desfocado. Mas a minha nota vai ter que acabar subindo um pouco, porque ele fez uma jogadaça no gol do Coronado. Ele pega a bola, ele passa pelo marcador, ele dá um passe milimétrico pro Coronado atrás da defesa. E aí, só a cavadinha por cima do 77. Então,
Por essa jogada, a nota vai subir, mas no geral acho que ainda falta muito, mas muito do Thales Magno no Corinthians. Ele caiu de produção técnica, física, mentalmente, em relação a tudo. Então, minha nota vai baixar, mas pela jogada eu não consigo dar uma nota muito baixa. Eu vou de nota 5 pro Thales Magno. Pela jogada você ficou no 0-0, Thales. Cara, o Thales errou tudo que ele tentou. Perdeu na velocidade, perdeu no corpo, perdeu na inteligência, porque perdeu uma bola no campo de defesa quando estava 3-2, pouco antes dessa jogada, que, pelo amor de Deus, foi teste para cardíaco. Mas, de fato, ele sacramenta o placar final ali num único bom momento de brilhantismo. Eu, ultimamente, virei de hater do Thales, achei que vem vindo muito mal, vem vindo com tiriça, com um pouco de preguiça, com falta de inteligência, falta de coragem. Hoje acho que teve um pouco disso também, mas um momento vai salvar a atuação dele, vou deixar com nota 5 também. Coronado, aí sim, entrou acho que fazendo uma função parecida com essa do Maicon, dando mais dinâmica, virando mais rápido esse jogo, aparecendo para jogar e se aproximando um pouco mais da área. A gente precisava desse cara para entrar ali pelo centro, buscar os atacantes e pisar um pouco ali mais perto da área. Ele consegue um bom passe pro Memphis, onde por pouco não sai uma parede ali para ele finalizar, pega uma outra bola dentro da área também que ele consegue um bom passe. E ele faz um golaço. Um golaço. A questão do Coronado, a gente sempre soube que nunca foi qualidade, que é ele realmente ter minutos para jogar, porque ele geralmente tem poucos, e ele saber aproveitar esses minutos, porque ele também ultimamente não soube como aproveitar os poucos minutos que ele teve em campo. Mas hoje ele foi muito bem no que foi proposto para ele, de dar mais dinâmica, de aparecer para o jogo e de sacramentar o placar como ele fez, de maneira brilhante. Eu vou com uma nota 8. Eu vou de nota 8 também, tava pensando em a nota que eu tinha definido. Cara, não é uma partida brilhante do Coronado, mas ele quis. Eu acho que isso que diferencia. Ele quis até demais, que ele cobra um lateral rápido que não precisava. Não precisava. Mas ele quis, mano. E isso já é importante. Porque antes, a crítica que a gente tinha com o Coronado também era do sentido de, porra, mano, o cara recebe o valor que ele recebe, ele tá, mano, ali pra ser o meio do time, ele tem a oportunidade dele e ele some do jogo. Ele não chama a jogada, ele não chama a bola, ele não é intenso, ele não vem pegar essa bola atrás para começar a armar o jogo, não tenta finalizar, não tenta aparecer. E hoje ele quis. Eu achei ele um pouco afobado, não só nessa questão do lateral, mas em uma outra tentativa de passe que ele tentou uma enfiada rápida. Vou tentar resolver o jogo agora, sabe? Mas foi uma partida muito mais intensa e que ele faz um golaço. Nota 8. Por Igor Coronado, estamos torcendo muito pela volta por cima, porque, de novo, quem ganha com isso é o Corinthians. Vamos lá, quem mais entra? Charles. Só não entra mais ninguém? Só. A gente já falou dos 4, ele é o último. Ele falou de quatro. Falando. Bidu. Maicon, Thales, Bidu, Ah, verdade, esquecido do Coronado e o Charles. O Charles simplesmente entrou para fazer número, né? Fez uma falta logo no primeiro minuto dele, tomou um cartão amarelo. Tentou conduzir uma bola pela lateral e perdeu. Enfim, tava ali tentando gastar um tempo. Sei lá, 5. O Charles ele entrou para ganhar tempo e para correr, tentar tirar alguma coisa. Tirou uma boa bola de cabeça ali no final do jogo. Nota 5 também pro Charles. Dorival Júnior, cara, hoje eu não vou dar uma nota extravagada, como é que fala essa porra? Extravagante. Extravagantemente alta. Né? Porque ele escalou o Hugo de titular, pô. Isso é imperdoável. Foi o ponto fraco da atuação do Corinthians foi o Hugo. Mas eu vou elogiar ele pela forma como o Corinthians estava se portando até os 2 gols, pela forma como o Corinthians jogou o segundo tempo e dominou o Internacional, independente se estava com 10, se estava com 11, e porque ele entendeu o que ele tinha que fazer. Ele colocou o Bidu quando tinha que colocar, quando a gente se viu no intervalo, nós dois falamos que a gente colocaria o Bidu, e ele foi lá e fez. A gente já viu vários técnicos do Corinthians serem teimosos e não fazerem, e técnico bom é aquele que não é teimoso, é o que não é cabeça dura e entende o que o campo e o jogador está te falando com a atuação dele. Ele entendeu que não era jogo pro Hugo, que ele estava prejudicando e que o Bidu poderia ser melhor, tanto que foi um dos melhores da partida e decisivo pro resultado. Também a gente comentou sobre o Coronado entrar com um pouco mais de tempo para fazer alguma coisa, dito e feito, e ele surpreendeu a gente até colocando o Maicon, que entrou bem no jogo. O Thales, apesar de ter feito muitas merdas, foi lá e resolveu no final. Então eu só vou tirar um ponto por ter colocado o Hugo, vou deixar o Dorival Júnior com nota 9. Vou deixar com nota 9 também, vou acompanhar. Tem alguns erros ainda, mas é muito começo de trabalho, né, rapaziada? É uma semana só. Uma semana você não dá para cobrar um desempenho incrível. Você dá para cobrar
uma resposta em algumas coisas. Isso o Dorival Júnior deu hoje, o Corinthians jogou bem, o Corinthians convenceu, fez um baita segundo tempo e vale lembrar contra o adversário dificílimo de ganhar. Por tudo que o Corinthians jogou hoje, pela mudança que eu vi, algumas poucas coisas em questão tática, mas principalmente em questão de ânimo, de espírito, nota 9 para o Dorival Júnior, que estreia bem com o pé direito, aí 2 vitórias já no comando do Timão. Nota dos membros, lembrando, se você quer ser membro para ajudar a gente a fazer parte do grupo de WhatsApp e poder dar nota do pós-jogo, poder falar pra gente o que você quer que a gente grave nos outros quadros, quais quizzes a gente vai fazer, seja membro para ajudar a gente para participar da resenha aqui do canal. Hoje as notas são do Cauã, eu vi que ele trocou ideia ali com o Matheus sobre as notas para meio que entrar no consenso e foi meio que combinado, mas ele que fez aqui os textinhos. Hugo Souza, 6,5, fez boas defesas, mas teve uma saída questionável no primeiro gol. Questionável não, achei falha. Mateuzinho, 8, mas uma boa partida do lateral do Corinthians. André Ramalho, 9, não teve culpa nos gols e foi brilhante na saída de bola. Kaká, 6, não foi terrível como em outras partidas, mas foi um dos mais erráticos em campo. Hugo, 1, horrível, tenebroso, completamente desprovido de talento, faz mal ao espectador. Ranielli, 7,5, partida ok. Martini, 7, desaparecido no primeiro tempo, mas bem no segundo. Carrilho, 9,5, fez um primeiro tempo, no máximo ok, mas o segundo dele é espetacular. Romero, 7,5, partida correta do paraguaio. Memphis, 8, muito bem no jogo e deu assistência pro primeiro gol. E o Roberto, 10, pai deles. Muito pai deles. Bidu, 9, primeiro a entrar e muda o jogo completamente. Maicon, 7,5, entrou bem. Thales, 7, fazia uma partida apagada até a assistência pro último gol. Coronado, 8, entrou bem e fez o gol. E Charles, sem nota, não tem nada para avaliar. Depois ele também dá a nota pro, segundo ele, Genial Júnior. Deu nota 8, tirou 2 pontos por causa da também escalação. Do lateral Hugo. Mas notas muito parecidas com o que a gente fez. Sim, condizente. Dá pra ver que nossos membros estão bem de intelecto. E que o corintiano tá feliz, porra. É isso que vale, mano. Então é isso, rapaziada. A gente volta agora no meio de semana, se Deus quiser, com uma vitória na Sul-Americana pro Corinthians voltar a respirar e sonhar com a classificação. Vire membro. Vire membro, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto. Vai, Corinthians.